Olá, olá, elevados! Tudo bem com vocês? Ederson aqui novamente, direto da Expo Elevador 2025, gravando mais um podcast aqui com um super convidado, trazendo novidades, experiências, informação de qualidade e fidedigna para dentro do segmento condominial e da área de elevadores em específico. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aqui, Anderson, e já vamos começar com o cenário para o pessoal entender. A primeira pergunta que eu sempre faço aqui para o pessoal, te agradeço, né, imensamente pelo tempo, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente também, mas quem é o Anderson, né, para a galera conhecer primeiramente, saber o que a gente vai falar aqui hoje nesse podcast e um recado importante para todo mundo que está nos assistindo também. Se esse podcast ficar gravado, é sinal que a gente teve conteúdo de qualidade e que precisa ser disponibilizado, pessoal. Então, se está assistindo agora, já fica aí com a gente, que o material vem bom por aí. Anderson. Obrigado, Edson. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente estar aqui na Expo Elevador, né? E é uma feira muito importante aí para o segmento de elevadores, né? Já virou tradição. Então a gente enfrentou muito, nós que somos mais antigos no mercado, a gente enfrentou muito perrengue, até na pandemia, e depois voltou com essa feira depois da pandemia, segunda edição, né? Graças a Deus a feira está sendo um sucesso e está sendo muito bem visitada, né? Eu sou o Anderson Sato, trabalho na Yaskawa há 25 anos já, sou engenheiro eletricista. Antes de engenheiro eletricista, eu tinha formação técnica como técnico eletrotécnico, tá? Eu tenho 30 anos de experiência no mercado, né? Desde formado na primeira formação, né? Sempre trabalhei com projetos elétricos no início da minha carreira, né? Trabalhei prestando serviço para uma empresa multinacional alemã durante 5 anos em projetos da área de mineração, siderurgia. E depois, há 25 anos atrás, eu entrei na Yaskawa também nessa área de projetos. Desde então, né, ainda continuamos muito forte. A Yaskawa é bastante tradicional nessa área de mineração e siderurgia, né? Mas também um ramo que ela sempre teve influência, né, e ela sempre teve presença no mercado de elevadores. Então, desde o início da minha carreira na Yaskawa, eu tive muito contato com o mercado de elevadores. Hoje eu comecei na área de projetos, eu passei por vendas e agora eu exerço a função de diretor técnico na empresa. Já estou há mais de 10 anos nessa função, né? E nessa função eu sou responsável por gerir a equipe técnica da Yaskawa, né? E trazer os produtos, principalmente os produtos da área de inversores, né? Servo-acionamentos e controladores para esse nosso mercado de automação, que é uma automação industrial e também automação predial comercial, tá? No nosso carro-chefe, os inversores de frequência e para a área predial, os inversores de frequência para elevadores é o carro-chefe nosso. Esse é um ponto, para quem não conhece, não está vendo, nunca ouviu falar, né? É um ponto que o próprio podcast vai trazer isso, né? E a importância disso para o segmento como um todo. Quer entender o que está por trás, né? Porque parece muito simples, né? A gente entra dentro da cabine, aperta o botão do elevador, desce no andar, mas tem toda uma tecnologia por trás. E aí, tratando de inversores de frequência, de drives, né? Como muito do pessoal aí conhece, esse é um mercado, assim, como é que a gente pode dizer? Não digo criterioso, mas um mercado que a gente precisa ter um olhar mais clínico para entender o que está acontecendo por trás, quem são os fornecedores, quais são a disponibilidade de peça e qual é a trajetória da empresa, né? E aí, trazendo sobre isso, para a galera que está nos acompanhando, hoje os inversores, VVVF, que a gente tanto fala aí no segmento, que traz uma economia de energia, que traz um cenário mais limpo, né, para o cenário de elevadores, aí uma melhor disponibilidade, aumenta níveis de segurança e tudo mais. A Yaskawa em si, né, tu consegue trazer para nós um pouco do que é a Yaskawa, quantos anos a gente está, da onde instalou, aonde que está situada no Brasil em questão de fornecimento e como pode ajudar isso dentro do nosso segmento? Ela iniciou a história dela como fabricante de motores elétricos para minas de carvão no Japão. No decorrer da história dela, ela foi migrando da área só de fabricante de motores, ela ainda fabrica motores, tá? Mas ela migrou da área de motores para a área de tecnologia em acionamentos. Então, o inversor de frequência foi o equipamento que mudou a história da vida da Yaskawa. De 1914 para cá, ela passou por vários desenvolvimentos de vários produtos, né? E na década de 60 e 70, ela desenvolveu muitas tecnologias voltadas à área de acionamentos. Então era a época que a gente estava saindo do controle de corrente contínua e começando a migrar para a questão de corrente alternada.
isso facilitou, né, e proporcionou uma mudança extrema em vários segmentos e inclusive dos elevadores, tá? Antigamente a gente tinha nos elevadores máquinas de corrente contínua, máquinas Ward Leonard, né? Eram As máquinas eram enormes, os painéis eram painéis com centenas de relés, né? Sem contar que popularizou, né? Porque hoje um elevador, você tem elevadores sem casa de máquina, você tem um elevador que só tem um poço a cabine, Nossa, tá? já não tem nem aquele espaço lá. Não tem nem aquele espaço, né? E as máquinas elas reduziram cada vez mais o tamanho delas, né? O tamanho delas, o conforto, né? A performance em função do quê? Em função da eletrônica embarcada de acionamento nessas máquinas, né? E a gente fica feliz porque nós fizemos parte dessa história também, tá? A Yaskawa em 76, ela criou o primeiro inversor de frequência vetorial. E esse inversor de frequência vetorial foi o precursor, né, dessa virada de chave para corrente contínua, né? Os grupos geradores Ward Leonard, para o que a gente vê hoje, que é o que é comum no mercado. Tiveram muitos desenvolvimentos de lá para cá, né? Da década de 70 até agora, né? Que trouxeram as tecnologias que a gente tem hoje. Então a Yaskawa, ela tá no Brasil desde essa época, tá? A Yaskawa tá no Brasil. O ano passado nós fizemos 50 anos de Brasil. Nossa. Nós viemos para o Brasil em 74, tá? Não viemos para essa área, a gente veio para a área que eu trabalhava, né? Que é mineração e siderurgia. Mas desde a época da década de 90, quando Esse desenvolvimento. quando começou nosso setor de elevadores, né? A migrar para a parte de VVVF, né? De drives, a Yaskawa teve presente desde esse momento. Então naquele momento, a gente tinha um inversor chamado G5, tá? Era uma linha que é um inversor vetorial, que foi muito famoso, tanto no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, onde proporcionou que a gente tivesse um crescimento muito grande do mercado. A gente acabou fechando um contrato com uma dos grandes multinacionais que estavam presentes no Brasil, tá? Nesse momento, antes dessa multinacional começar a trabalhar com esse equipamento, a Vilares, que era uma empresa brasileira que eles compraram, foi um representante da Yaskawa no Brasil. A gente Já teve um tinha essa momento que teve uma proximidade, proximidade, né? E aí eles trouxeram esse equipamento para a parte de elevadores deles, né? E isso foi um boom para a gente no mercado. A gente acabou, desde lá, no Brasil, a gente tem um parque instalado muito grande em função desse início, de estar presente nesse início dessa retomada. essa retomada. Então, o pessoal que também, novamente, né, nos assiste, é importante porque, de novo, reforço, quem está nos assistindo às vezes não faz ideia do mercado que está e às vezes chega aqui e pensa, é uma empresa de agora, uma empresa de fora, está no Brasil, está sediada, não está, quanto tempo está. Então é de suma importância a gente trazer esse cenário. E a gente estava conversando um pouquinho no off ali também, esse cenário de instalação, né, de fornecimento, de própria disponibilidade de material. Tu falou sobre o mercado, né, de multinacionais aí, que a gente conhece bem, sabe que tem essa disponibilidade. E é um dos pontos que tanto empresas quanto os síndicos, gestores que estão nos assistindo, se tu puder trazer também um pouco, que é o cenário de fornecimento desse material, né? Isso é um produto específico de multinacionais, a gente sabe que é vocês que fornecem, que nem tu trouxe agora o cenário, né, que vocês iniciaram nisso, mas vocês não estão só nisso também, né? Vocês têm esse fornecimento e hoje também a gente já sabe que tem algumas questões aí que também já essa parceria inicial, tem uma tratativa, tem outras questões relacionadas ao fornecimento de multimarcas aí também, né, que vocês conseguem atender. Então, se puder trazer esse cenário, porque um dos pontos que tem muito questionamento dentro do segmento condominial, dentro da área de empresas mantenedoras, é a disponibilidade de alguns materiais. Alguns com uma tecnologia fechada, alguns com placas e comandos com interface, né, que daí é bloqueado e a gente sabe que mesmo que isso não sendo possível, a empresa tem que disponibilizar. Então, vocês como fornecedores hoje, tanto vocês continuam atuando hoje com multinacionais e também para o mercado aberto, vamos dizer assim, né, para o mercado nacionalizado aí também, vocês têm esse tipo de fornecimento, pode trazer alguma coisa de informação para nós. Se não puder trazer nem informação de empresa e coisa, também não tem problema nenhum, mas mais a nível de informação, assim, para o pessoal saber o que a gente tem também por trás desse fornecimento de vocês aí, né? Bom, como eu te falei, o mercado mudou muito dos últimos 20, 25 anos para cá, né?
Então, tanto que abriu muito o mercado. O mercado brasileiro era um mercado realmente que estava, o mercado de elevadores era praticamente, tinha 3 ou 4 empresas que forneciam elevadores no mercado brasileiro. Exato, né, Sim. dominava o mercado. A gente pode falar que nesses últimos anos, o mercado cresceu e cresceu exponencialmente e também pulverizou para pequenas e médias empresas, tá? Hoje, claro, a Escal tem produtos que a gente tem produtos específicos com propriedade intelectual para alguns fabricantes. A gente respeita isso e a gente não pode fornecer esses equipamentos para o mercado em geral. Mas nós temos produtos, e a gente já tem produtos para o mercado de elevadores há anos, né? Que são para uso geral e uso aberto, tá? A gente fornece geralmente para muitas empresas, como você falou, o mercado multimarca, né? Dentro das multinacionais existem também a carteira deles de elevadores, de outras marcas que ele mantém, é que eles acabam consumindo peças dessas multimarcas, né? E a gente acaba fornecendo para todos, tá? Para os grandes, quanto para as empresas, os fabricantes menores de quadro, tá? Quanto para os mantenedores. A gente acaba não fornecendo diretamente para os condomínios, porque geralmente a responsabilidade civil sobre um elevador cabe sobre a empresa mantenedora, tá? Mas a empresa mantenedora procurando a Escal e procurando por uma peça específica do elevador daquele cliente dela, a gente fornece. Não tendo nenhum problema de propriedade intelectual daquela máquina, daquele equipamento, sem problemas, a gente fornece. Nesses 50 anos de Escal, hoje nós somos sediados em São Paulo, né, na cidade de Diadema, mas ali na ABC Paulista, tá? Nós temos um estoque praticamente com todas as potências de inversores que a gente fornece no mercado brasileiro, a gente mantém em estoque, tá? A gente não depende de importação específica de uma peça, até pela importância que a gente sabe do mercado. Se parar o elevador de seu prédio, Tu falar isso agora, se para, a gente depende de importação, exportação, ferrou, não. é no, no mesmo dia ou no dia seguinte que a mantenedora tem que adquirir a peça, adquirir o inversor, adquirir uma placa, né? Ou também reparar. Então, o que a gente acaba tendo na empresa, né? Nós temos estoque para todas as peças, para todas as potências e tensões que a gente comercializa no mercado. Temos peças também de reparo. Temos um laboratório de reparo que atende o reparo de qualquer tipo de equipamento que a gente comercializa no Brasil. Certo. Tá? Tanto para os equipamentos que são de propriedade intelectual desses clientes, quanto para o mercado aberto. Pô, legal. Esse é um ponto, Anderson, e aí aproveitando para a gente ser cirúrgico, assim, justamente nesse ponto de fornecimento. Aos síndicos, gestores e empresas. O prazo do inversor, porque queimou o inversor lá do condomínio, porque deu um pico de energia, choveu demais, queimou o dispositivo. Tu acabou de falar agora pra gente, né, que a gente tem todas as potências de inversores fornecidas nível Brasil que vocês têm aqui, que foi comprado, que Sim. tem produto instalado, vocês têm essas potências. Então a questão principal é, queimou o inversor, prazo de entrega, de disponibilidade 15, 20, 30 dias, é praticamente inviável, porque a gente tem o dispositivo em estoque, é questão de contato, especificação e despacho desse material, né? Então a gente pode trabalhar aí com a ideia de quantos dias para disponibilidade, assim, que a gente sabe, tem logística, tem entrada, tem saída e tudo mais, mas qual é o prazo médio, assim, de entrar um pedido e isso ser despachado para chegar lá para a empresa mantenedora para ser disponibilizado para o condomínio? A gente está falando em quantos dias, em média, assim, não sei se tu tem essa informação. Não, Ederson, tem os casos críticos. Por exemplo, eu vim para a feira agora de tarde, né? Hoje de manhã teve um cliente que eu acompanhei lá uma emergência, chegou um pedido 9 horas da manhã, 10h30 ele estava retirando nossa expedição. Tá? Mas é um caso crítico, né? Ele ligou pro vendedor, ele explicou a situação, então em 1h30 o pedido dele estava liberado, tá? A gente sabe que a logística no Brasil, às vezes é complicada, né? Eu vou garantir uma peça que eu saí de São Paulo, entrego em São Paulo, que vai para Manaus, por exemplo. Então a gente sabe da questão logística, né? Mas a gente tenta ser o mais flexível possível para atender no menor tempo. Então acho que colocar 1 dia ou 2 dias, a gente consegue colocar na transportadora. Aí é uma questão da logística chegar na... É um prazo ainda que assim excelente, né, dentro desse cenário. Esse ponto que tu trouxe aí também, vamos abordar um pouquinho mais, vamos desmiuçar um pouquinho mais, esse cenário de análise de componentes, análise de inversores, de componentes fornecidos por vocês, dentro do laboratório. Isso também funciona para as empresas também, ou é só as empresas que fabricaram e instalaram lá esse equipamento, lá atrás, há 10, 15, 20 anos, que está o produto de vocês,
mas agora está com uma outra empresa. O condomínio, o síndico, a empresa que está lá, pode encaminhar isso para vocês, tem esse acesso tranquilo assim para esse ponto de análise. E também questão de prazo, tem ou não algum custo para análise inicial, para prazo? Como é que funciona isso? Pode trazer também um pouquinho para nós? Tá bom. A gente não cobra orçamento, não tem custo por análise. Então, geralmente, ou os fabricantes mandam pra gente. Eu falo fabricantes porque muitas vezes o equipamento vem via o quadro de comando, vem via o elevador. E para uma análise de garantia, uma análise de uma questão de garantia, geralmente vem pelo fabricante. Tá? Perfeito. Mas muitas vezes o prédio já está fora, a carteira já está fora do fabricante, já foi para o mantenedor. E o mantenedor ele pode enviar para a gente sem problemas, tá? Usualmente o condomínio não manda direto, geralmente é pelo mantenedor, tá? Então a empresa de manutenção manda para a gente faz uma análise. A nossa análise demora de 3 a 5 dias, é dentro Depende da complexidade que a gente tem lá. Depende da complexidade. A gente já mapeou os problemas principais que acontecem no Brasil, né? Ou é flutuação de tensão, ou é a situação do ambiente onde está instalado a casa de máquinas, é umidade, é sujeira, é pó. Então as peças principais que geralmente tem esse tipo de problema, a gente costuma ter em estoque. Então muitas vezes a análise, eu já faço uma prévia do reparo. Sim. Tá? Já sabe. Já tem um diagnóstico. Exato. Se for, um raio caiu, aí a gente vê que o equipamento está totalmente danificado, a gente já dá a resposta pro cliente rapidamente. É mais fácil substituir, né? Claro. Tá? E também a gente muitas vezes faz preventiva. Tem clientes nossos, mas aí são clientes industriais que têm uma carteira de manutenção preventiva da carteira dele, né? Que tem vários inversores na planta dele e o inversor do elevador faz parte também da preventiva. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma preventiva também, que nada mais que a gente faz do que está descrito no nosso manual. Então, de acordo com as horas de utilização, com o tempo de utilização, a gente verifica como estão os parâmetros, como que estão o estado das peças, limpeza, para poder garantir para o cliente que aquele equipamento vai continuar com uma confiabilidade operacional durante muito tempo. Certo. Tá? Então é um ponto também que a gente puxa nos nossos treinamentos, tá? Que além de oferecer o reparo, ou a manutenção, né, fez mantenedores, Manutenção coletiva, tá? A gente oferece também o treinamento do produto. Pô, legal. Tá? E o treinamento não é um treinamento apenas para parametrizar, apenas para utilizar. A gente também tem no treinamento a questão das manutenções preventivas. Nossa, esse é um ponto. Tá? Fala um pouco mais para nós, não sei, entrando nesse assunto, porque assim, a galera que não sabe, eu sou engenheiro mecânico também, engenheiro de segurança. Sim. Tenho formação na área técnica também, e eletrotécnica, inclusive, também foi onde eu iniciei lá no mercado de elevadores, inclusive, como estagiário, passei por algumas coisas. E sou especialista em manutenção hoje. Hoje a gente trabalha com consultoria, faz consultorias, faz laudos, faz assessoramento para condomínios. E aí tem um ponto em específico, e aí esse ponto da manutenção preventiva é o que pega muito, que é como que é feita essa manutenção preventiva desse componente. E aí por vezes a gente pega lá, tem o cooler lá, os ventiladores, tapado de poeira, sem nada, assim como a questão industrial também tem a gente na área de elevadores. E aí daqui a pouco a gente tem lá, e aí eu utilizo muito do manual de vocês, quando a gente pega laudo para isso, a gente vai lá e tá lá, tapado de poeira, e o inversor começa a dar defeito, que a gente tem menos dissipação de calor relacionada ali, e o cooler está justamente para isso. E aí a gente entra no ponto da manutenção lá do manual de vocês. Sim. E aí por vezes tem empresas que não conhecem. E aí tu trouxe esse cenário de manutenção preventiva e o treinamento. Tu pode abordar um pouquinho mais, pensando no técnico, pensando na empresa, o que a Escala pode dar esse suporte também, pensando nos técnicos, nos supervisores, nas empresas lá que já compram daqui a pouco de vocês e não conhecem dessa parte. O que você consegue auxiliar hoje? O Ederson, a Escala, a Escala é muito conhecida no mercado por qualidade. Tá? Então é um equipamento com robustez, qualidade e confiabilidade. Tá? A gente tem muitas vezes, isso é muito bom para a empresa, é muito bom para a gente, tá? Mas depois um pouco contra a questão da preventiva. Tá? Eu já fui em muitas empresas que eles têm equipamento da Escala instalado há 15, 20 anos e eles nem
sabe? Porque não dá problema e eles nem abrem aquele painel para saber o que tem naquele painel. Mostra a confiabilidade e a durabilidade do próprio produto, já aí num ponto, né? Mas é, como você falou, né? Pela questão da preventiva e da manutenção, é um equipamento eletrônico que requer atenção. Claro. Tá? Como todos os equipamentos requerem atenção, né? Tem muito G5 instalado ainda, elevador, e está funcionando e que nunca foi trocado uma ventoinha original. Não. Hoje, os inversores já têm muitos indicadores sobre manutenção preventiva, tá? E os componentes também, eles foram se atualizando, né? E os componentes também, eles têm muito... hoje são muito mais confiáveis com relação à durabilidade. Vou dar um exemplo. A ventoinha que a gente falou. O que mais acontece em prédio, né? O que mais acontece em condomínio é flutuação de tensão, é raio ou é sujeira. Tá. Ou umidade. Às vezes na área litorânea, né, tem muita questão de corrosão dos equipamentos. Então são as principais causas de problema na parte eletrônica, não é? Na parte de inversores no condomínio, tá? O primeiro, que é ventoinha, antigamente a gente usava uns componentes que eles duravam aí 3 anos, 2, 3 anos, tá? Só que o equipamento fica lá na casa de máquina, fechado, tudo bem que tem a empresa de manutenção, mas muitas vezes ele fica esquecido, tá? Como você falou, você tem essa noção, então você vai lá e sempre faz uma vistoria com relação a esse ponto, né? Hoje, nas nossas linhas de inversores atuais, a gente tem registradores dentro do inversor que contam a vida útil de alguns componentes. Então, os ventiladores, capacitores, IGBT, pré-carga, eu tenho indicadores no inversor onde o manutencista pode ir lá e falar: a ventoinha está a 50% de vida útil. Então ele consegue prever que daqui a alguns meses ele vai precisar trazer para trocar. Fazer uma intervenção. Fazer uma intervenção, tá? O inversor está rodando há 15 anos, 20 anos. Uma hora vai parar. Então hoje eu tenho indicador dos capacitores ou dos GBTs, qual que é o tempo de vida útil daquele componente, tá? Para que o manutencista possa prever aí, ou retirar o equipamento, ou mandar para reparo, trocar uma peça, ou a própria substituição, né? Dependendo do estado do equipamento, uma substituição para um equipamento mais novo. Legal. Tudo isso a gente ensina no nosso treinamento. E treinamento. Treinamento, agora, já depois da pandemia, a gente voltou com os treinamentos presenciais, tá? Naquele momento de pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande nos treinamentos, tá? Agora não, agora a gente já voltou com os treinamentos presenciais da mesma forma como a gente estava atuando antes da pandemia. Antes da pandemia, para elevadores, a gente tinha treinamento de elevadores, 2 a 3 treinamentos por mês. A gente chegou a treinar 250, 300 técnicos de elevadores lá na Yascal, em Diadema, nos nossos produtos para eles atuarem no mercado. Legal. Tá? E é um treinamento bem acessível, tá? A gente tem condições muito boas, ou para o profissional liberal autônomo, ou para as empresas, para poderem treinar e também receber essas dicas com relação à manutenção de inversores, tá? Excelente. Eu considero, eu particularmente sabia da questão de análise, mas eu não sabia da questão do curso. Eu mesmo já estou interessado. Sim. Pode contar comigo que eu vou ir lá, inclusive, para divulgar mais isso, trazer mais pro segmento aí, para nossa conversa aí voltada para o cenário de elevador. Eu acho que é excelente a gente conseguir trazer um cenário ali para o pessoal. O papo tá muito bom, Anderson. Se deixar, eu falo, eu tô quase sem voz, gente. Eu tô 3 dias gravando no podcast, tô na rua e falo com todo mundo. Então eu tranquilamente vou horas aqui falando, porque eu realmente gosto, eu pude perceber isso de ti também, do nosso segmento. A gente tem essa paixão também pela área profissional, tanto pela questão de formação. Eu fico, chego a arrepiar de falar, porque eu gosto mesmo de ver quando a gente tem diretores, quando a gente tem pessoas, quando a gente diz, né, do mais alto escalão ali, mas que tiveram uma passagem na área técnica, né? Não me entendam mal, não são simplesmente a área comercial, a área estratégica, que é muito importante, mas nada como ter alguém que tem a vivência, que tem esse conhecimento da ponta ali, técnica, para conseguir dar um respaldo, porque o ponto estratégico é extremamente importante. Então a gente consegue perceber isso também e tenho certeza que isso reflete na tua atividade profissional lá dentro. Sim. E dos próprios parceiros que vocês têm aí. Anderson, a gente indo para caminho de fala final aqui, infelizmente, terminando a nossa conversa, eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui falando, eu acho que não vamos, certamente a gente vai ter outras oportunidades, o assunto não está encerrado, a gente tem muita coisa para falar ainda da Yascal e si, o que pode trazer aí de pontos relevantes, mas trazendo para ponto de fala final, o que tu pode trazer da importância da feira, tanto para vocês, assim, o que vocês
enxergam da feira, né, para o segmento, e quão importante isso é para o segmento de modo geral, tanto para vocês quanto para a feira. O que que isso traz para o segmento de elevadores? E pode deixar também a tua palavra final, teu agradecimento, como tu preferir aí, tá logo após a tua fala. Eu também acho que tinha muito a se conversar aqui, tá? Se vocês tiverem interesse aí, que ficam convidados, quem quiser procurar a gente para conversar sobre tecnologia, tá? A gente acredita muito na feira, porque a gente consegue concentrar e poder acessar técnicos, engenheiros, fabricantes do Brasil todo, do Brasil e da América Latina. A gente está recebendo visitantes da América Latina por todos os dias aqui, né? A feira não é só uma feira de contato, mas a gente é uma vitrine para a gente expor novas tecnologias também, tá? A Yaskawa, ela sempre foi voltada a criar, né, novas tecnologias, a estar divulgando novas tecnologias para os mercados que ela trabalha, tá? A gente acredita que também a parte de conservação de energia é muito importante, então a gente está lá no nosso stand com inversor regenerativo, né? Que tem crescendo muito aqui no Brasil. Também trouxemos um case de uso de inversores regenerativos em escadas rolantes, que faz parte do nosso segmento, né? A gente fala muito de elevador, mas escada rolante também é um transporte vertical de pessoas, né? Que são muito importantes, né? Na área comercial, na área pública como um todo, né? Então fica o convite para quem quiser conhecer a Yaskawa e conhecer essas tecnologias que a gente pode apresentar. Nós estamos disponíveis aqui no nosso stand, ainda hoje, no último dia de feira, mas também fica o convite para a empresa aberta para receber os clientes, ou no treinamento, ou para receber uma visita para a gente explicar sobre essas questões, tá? Como eu falei no início, lá em off, a gente vê que essa feira está crescendo ano a ano, né? Então, cada ano ela está expandindo, está trazendo novos fornecedores, novas tecnologias. A gente vê essa feira, ela saiu apenas uma feira de componentes, né, de fornecedores e componentes, peças de elevadores, para tecnologia mesmo, tá? Então hoje tem muitas marcas tem muitos fabricantes, né, de motores de mão permanente, de equipamentos, de equipamentos de segurança, né, que também para a área de segurança em elevadores, que tem novas normas que estão vindo, já estão na Europa, na Ásia, estão vindo para o Brasil, que vão demandar uma mudança um pouco do nosso mercado, né? E todos os fornecedores têm que estar atentos a essas mudanças, né? A gente deve para a próxima feira trazer novidades nessa área também de segurança, Pô, tá? legal. Legal, Anderson. Te agradeço. E pegando o gancho, inclusive, sobre a novidade das atualizações normativas, a gente começou a surfar na onda de tecnologia também, né? A gente trouxe um CTO aí especializado na área, né, de tecnologia, e lá na Eleva Up a gente criou a Elevia, que é um produto voltado justamente para isso, né? Uma inteligência artificial com embasamento normativo, que inclusive a gente vai deixar no link aqui disponível para quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem tiver curiosidade, vai estar disponível. E convido também já para deixarem os links também de vocês disponíveis aqui, tanto na gravação ali, então vai estar aparecendo ou em algum lugar na tela, ou aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar disponível aí também, tá bom? Anderson, muito obrigado mesmo pelo tempo, pela disponibilidade. A gente sabe da correria da feira, mas sabe que é importante também trazer conteúdo de qualidade aí para o pessoal. Te agradeço mesmo de coração, forte abraço, vamos para cima. Valeu, gente, obrigado, valeu.